Olha, hoje é dia de estreia aqui no Balanço Geral Manhã. Eu estou falando sobre o quadro Fala Doutor, que será exibido toda quarta e sexta-feira. O quadro será marcado por muita interatividade com você, telespectador. Então pode enviar perguntas em tempo real para o WhatsApp do BG. Eu estarei com médicos, médicas, especialistas na área da saúde, explorando assuntos de grande interesse da população. E olha, já vou pegar aqui o celular. Estou com os dois aqui, estou com o meu e estou com o WhatsApp do BG. A primeira convidada de hoje é a mastologista, a doutora Paula Saab. A doutora Paula é formada há mais de 15 anos pelo Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, especialista em gestão de atenção à saúde pela Fundação Dom Cabral. É também pós-graduada em cirurgia, oncoplastia e reconstrução mamária. Preceptora também do curso de medicina da Universidade Federal de Sergipe. E é com ela que a gente começa essa estreia do quadro Fala Doutor. Com certeza você de casa já pode enviar sua pergunta. Se tem alguma dúvida em relação a problema de saúde na mama, já vai enviando que eu vou ler já já. Bom dia, doutora Paula, bem-vinda ao nosso Balanço Geral Manhã, em dia de estreia do quadro Fala Doutor. Bom dia. Bom dia, Tamires. É uma honra estar aqui estreando esse quadro. Eu agradeço a você o convite e todos os amigos aqui da TV Atalaia. Nós aqui agradecemos. E olha, a gente tem várias perguntas aqui que vamos colocar aqui no telão. Tá. A nossa equipe vai colocar aqui no telão para a gente as perguntas. E uma pergunta especificamente chamou a atenção em relação à ocorrência de câncer de mama. Mas olha, a gente tem agora aqui já a pergunta no telão. A Márcia Santana, de Japoatã, ela fala assim: é normal ter uma mama maior do que a outra? Essa dúvida da Márcia é uma dúvida bem comum, né, que a gente encontra no consultório. 80% das mulheres têm uma mama maior do que a outra. É bem difícil a gente ter essa simetria perfeita que a gente, né, que se busca, mas a grande maioria das mulheres tem sim uma mama maior do que a outra discretamente. Quando há uma diferença muito grande, acentuada, que pode levar a repercussão funcional ou estética, pode ser corrigido, mas é muito comum isso acontecer. Joia. Então, a sua câmera é aqui, ó, essa câmera central, tá bom? Vamos então para a próxima pergunta, então, para você, telespectador, ter acesso a essa informação em tempo real. Olha, a Lourdes Silva, do Fernando Collor, Nossa Senhora do Socorro, ela pergunta assim: minha neta tem 14 anos e recentemente fez a retirada de um nódulo mamário. Ela corre o risco de ter outro nódulo? Sim, corre. Geralmente é nessa faixa etária que se começam a desenvolver os nódulos mamários benignos, chamados fibroadenomas. Eles são nódulos que não viram câncer, não tem risco para câncer, mas pacientes que têm essa tendência de fazer esse nódulo, a gente não tem como prever se vai fazer outros ou não, mas é bastante comum que isso aconteça. Muito importante. Olha, quero dar um alô aqui para Maria Eliessi Santos, ela está em Capela ligadinha e vai elaborar a pergunta já já. Pode elaborar a pergunta que eu vou ler em tempo real para você. Vamos então à próxima pergunta aqui. O quadro Fala Doutor estreia aqui no Balanço Geral Manhã com a doutora Paula Saab. Próxima pergunta na tela, Nayara Santos, de Nossa Senhora do Socorro, ela fala: tenho seios grandes e sinto muitas dores nas costas por conta disso. Consigo fazer cirurgia nos seios pelo SUS? Como eu posso conseguir isso? É a correção da hipertrofia mamária, que é o nome técnico para essas pacientes que têm as mamas grandes com repercussão funcional, ou seja, ela vai ter dor nas costas, ela vai ter alteração de postura, ela vai ter dor. Ela é uma cirurgia que é coberta pelo Sistema Único de Saúde. Só que existe uma dificuldade, principalmente em época de pandemia, onde a gente não está conseguindo operar, às vezes, nem pacientes oncológicas, de fazer esse tipo de cirurgia, que ainda pelos planos de saúde é considerado uma cirurgia estética. Mas para pacientes que têm essa alteração de repercussão funcional, nós consideramos que é uma cirurgia reparadora, porque realmente faz diferença em impacto de qualidade de vida e postura. Pacientes com mamas muito grandes, elas tendem a ter uma cifose, realmente é bastante incômodo. O Hospital Universitário aqui em Sergipe faz esse tipo de cirurgia em situações normais, né? Nós não estamos em situações normais, numa situação normal. Então, acho que assim que, se Deus quiser tudo isso passar, eu orientaria que ela procurasse o Hospital Universitário. Entendi. Então, a orientação para essa telespectadora que tem seios grandes, dificuldade aí, sente dor nas costas, é procurar o Hospital Universitário, especificamente quando passar esse período pandêmico, aliviar mais um pouco aí o número de casos, para ter acesso a essa cirurgia. É o Hospital Universitário local onde você deve procurar. Vamos para a próxima pergunta, então, aqui com a doutora Paula Saab ao vivo. Olha, Tereza Bittencourt, telespectadora, ela fala assim: faço mamografia todos os anos. Eu tenho 55 anos, mas por causa da pandemia, não fui ano passado. Tem algum problema?
Veja, esse conceito é muito interessante, porque tem algumas pacientes que acreditam que fazer a mamografia evita o aparecimento do câncer de mama, e não é esse o conceito. O conceito é fazer mamografia para se diagnosticar precocemente uma lesão que já existe. Então, o fato dela não ter feito em 2020, se ela não teve a doença, não vai fazer diferença. Agora, se ela desenvolveu um tumor neste período, entre 2019 e 2021, e não fez a mamografia em 2020, quando ela fizer a mamografia agora, provavelmente esse tumor já vai estar numa fase mais evoluída. Então, o objetivo da gente fazer a mamografia é fazer diagnóstico de uma doença que não existe, que já existe. A mamografia não evita câncer, faz diagnóstico precoce. Isso é muito importante. Eu vou ler agora a mensagem aqui pelo WhatsApp do BG que eu recebi agora em tempo real. Olha, a Jaiane dos Santos Silva, ela está ligadinha no Balanço Geral Amanhã, lá na cidade de Estância. E ela diz assim, eu gostaria de saber assim, Tamires, é normal sentir dores nos seios? Parece que ela sente dores constantemente, isso é normal? A dor na mama é a queixa mais comum no nosso consultório também, na nossa prática diária. Pacientes, principalmente aquelas que fazem ciclos menstruais, elas sentem dor principalmente no período pré-menstrual. Então, existe a dor mamária, que a gente chama dor mamária, que é cíclica, que é aquela que acompanha o período menstrual, e a acíclica, que pode aparecer independente deste ciclo menstrual normal, que podem ter características diferentes, que pode estar associada com outros sintomas. Essas merecem ser investigadas. Aquela que aparece antes da menstruação e some depois dela, é sim considerada normal. Infelizmente não é considerada dor normal, mas elas são comuns de acontecerem e acometem a grande maioria das mulheres. São comuns, né? Tem uma telespectadora também, a Josiane Barbosa, ela está no Marivan, aqui na capital. Ela pergunta o seguinte em relação a essas dores. Eu sinto muitas dores devido às glândulas que sempre tenho. Eu devo me preocupar com isso em relação a uma probabilidade para o câncer? Veja, a glândula mamária, ela é o que a mama é constituída basicamente da glândula, que é o que produz o leite, e de tecido gorduroso e de sustentação. Então, ter glândulas mamárias é normal. Tá? Então, esses são conceitos de anatomia que é legal a gente definir, porque as mulheres têm glândulas mamárias, ponto. Essa glândula pode variar, ela pode ser mais gordurosa, ela pode ser mais densa, ela pode ser mais fibrosa, e isso vai determinar se essa paciente vai ter mais cisto, se ela vai ter mais dor, se ela vai ter nódulos ou não. Não necessariamente uma mama com nódulo e fibrosa, ela não é uma mama doente. Existe um nome para isso, que é alteração benigna fibrocística da mama, que não incorre em aumento de risco de câncer de mama. Mamas densas, muito fibrosas, sim, mas é um risco relativo pequeno. Então, ela vai ter mais dificuldade de fazer diagnóstico, porque são os exames dela vão ser mais difíceis de serem avaliados, mas não a ponto de ser considerado uma paciente de alto risco. Pergunta respondida, então. Vamos para mais pergunta aqui na tela, nessa manhã de estreia do quadro Fala Doutor. Olha, tem mais pergunta. O Otacílio Ferreira, do bairro Luzia, pergunta assim, homem pode ter câncer de mama? É possível sentir nódulos com autoexame? Em que momento o homem deve procurar o médico? Essa é uma pergunta, inclusive, que eu recebi agora há pouco de um mesmo telespectador, de um outro telespectador, na verdade, em Nossa Senhora do Socorro. É muito interessante porque os homens são pouco orientados em relação a isso. Então, o homem pode sim ter câncer de mama. O câncer de mama masculino, ele é raro, né? A literatura diz que é um caso de câncer de mama em homem para cada 100 mulheres. Na prática parece que é menos ainda, mas eles são sim diagnosticados facilmente através do autoexame. Não existe orientação de que homem tem que fazer autoexame como a gente orienta a mulher, mas o exame físico é a maioria do diagnóstico dos tumores são feitos através do exame físico, porque o homem tem um nódulo facilmente palpável, né? Ele tem uma mama menor, então ele percebe mais rapidamente. Então, a qualquer homem que sentiu qualquer alteração na mama de aspecto nodular, tem que procurar um mastologista. Isso é muito importante. Agora, eu estou falando aqui com uma telespectadora que está no bairro Siqueira Campos. Olha, muita participação, muita interatividade. E ela pergunta assim, ó, bom dia, minha filha tem 14 anos, uma adolescente, tem os seios muito grandes, com qual a idade ideal para ela fazer a cirurgia? Quem está falando com a gente é a Érica de Oliveira Gomes. A gente sempre, o desenvolvimento mamário, ele vai acabar em torno da fase de 17, 18, até 20 anos, ainda pode estar tendo essa alteração do desenvolvimento mamário. Então, o ideal que a gente recomenda é que se espere terminar esse desenvolvimento para que a gente indique o procedimento cirúrgico, porque aos 14 anos, por exemplo, você opera uma paciente com hipertrofia mamária, ela pode reincidir, essa mama pode continuar aumentando. Agora, óbvio que depende de caso a caso. Se for uma hipertrofia mamária severa, né, de um alto grau, que tem uma repercussão funcional, que tem uma repercussão até do ponto de vista psicológico, isso pode ser discutido.
Tá? Lembrando que a cirurgia de redução de mama, de correção de hipertrofia mamária, pode levar à dificuldade de amamentação. Então, é sempre detalhe, importante né? a gente orientar. Ao contrário da colocação de silicone. Silicone não atrapalha, não. Mas a cirurgia de redução mamária pode dificultar a amamentação sempre. Ok, assim chegamos ao finalzinho do quadro Fala Doutor, nessa manhã de quarta-feira. Tem muitas mensagens ainda aqui no WhatsApp do BG, mas eu quero lembrar que na sexta-feira teremos mais uma edição do quadro Fala Doutor. Quero agradecer, obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui. Bom dia.